O Contador e o Marco Borges estão numa discussão. Eles estão discutindo que uma das soluções para o problema fiscal seria tributar as igrejas. Mas isso não é fácil. É difícil, né? Então, para vocês terem uma ideia, no momento de reflexão, não tem nada a ver isso, mas vamos dar um intervalo. Na Espanha, o governo não apenas não recolhia impostos sobre a Igreja Católica, como ainda destinava uma verba dos impostos para a Igreja. A atividade da Igreja era e ainda é subsidiada. Você tem lá, uma parte do que o governo arrecada, ele passa para as igrejas. Durante a República, lá nos anos 20, 30, da transição, a República, quando assumiu, fez uma série de reformas. A primeira reforma que ela fez foi pegar as terras devolutas, terras que não eram usadas, e fazer uma reforma agrária e reduzir e aumentar, né, criar os impostos para a igreja. Então, a igreja, além de não receber receita do governo, ainda ia pagar. Essas duas medidas, entre outras, é claro, levaram à Guerra Civil Espanhola. O Franco, ele conseguiu apoio junto à igreja por conta disso, sobretudo por conta disso, por conta do imposto. Dizem que uma parte do apoio que o Lula perdeu das igrejas, PT, né, foi por conta de questões como essas. Então, isso tudo para dizer que, ao longo da história, o papel das igrejas, da religião, sempre muito discutido. E essa não é uma questão fácil de ser enfrentada, não. Então, Contador e Marco Borges, cuidado com o que vocês vão propor. Vocês vão ser chamados de anticristão, essas coisas. Isso tudo faz parte de um discurso que tem uma ideologia, mas que sustenta uma posição de privilégio na sociedade, não tenha dúvida nenhuma. Né? Todo mundo que trabalha paga imposto. Todo mundo que tem um negócio paga imposto. O que você vai fazer? Não vai deixar de cobrar imposto de uma igreja. Ou, no mínimo, de quem trabalha na igreja. Você pode dizer, a igreja não tem que ter imposto. Tá, então a igreja não tem. Mas quem trabalha na igreja não vai pagar imposto? Eu acho que deveria pagar, né? Eles trabalham lá, então. Trabalhou, pagou, recebeu, pagou. Então, eu estou ganhando taxade agora, né? Vocês vão me chamar de taxade. Camisa vermelha ainda, barba, estou fora. Era só para colocar uma questão. O problema do déficit público é um problema, como o nome já diz, público. Ele diz respeito a todos. E o problema é quem vai se dar bem, quem vai se dar mal. E outra coisa mais importante, tão importante quanto, esse quem depende do nível de influência que tem sobre a estrutura de poder. Como nós vivemos numa democracia, então você tem que pensar em termos de representação. Pega a representação que as igrejas têm hoje. Hoje você tem
as bancadas da bala, do boi e da Bíblia. Elas mandam no Congresso, elas têm muita representatividade. E, em nome dessa representatividade, em nome da autodefesa, no caso da bala, do Brasil que vive do setor rural, no caso do boi, e do Brasil da fé, você consegue justificar as posições políticas e econômicas de cada um desse setor. Assim como tem setores que falam, o setor produtivo, a indústria não pode pagar imposto, porque, olha, nós damos emprego. Todo mundo vai ter uma justificativa para não pagar imposto e para receber algum tipo de benefício público. E quando não recebe benefício público, quer ter o benefício privado sem se importar com o público. Vou dar um exemplo. Então, você pega um grande empresário hoje, em qualquer país do mundo, isso eu estou falando, tá? Os grandes empresários pagam poucos impostos. Ah, mentira. Não, senhor, é verdade. Pega o que você paga de imposto, vai ver quanto o Jorge Paulo Lemann paga. Vai ver quanto o Warren Buffett paga. Paga pouquíssimo da renda anual dos caras. Né? Agora, eles dizem, o Estado tem que ser mínimo. Então, tem que pagar pouco imposto. Para ele é interessante isso. Agora, a hora que ele precisa da infraestrutura, da justiça e da segurança, aí precisa de Estado. Não, nosso país vive à beira de uma guerra civil, eu preciso de segurança. Bom, cara, você não quer pagar imposto, você quer agora que a gente pague como? Salário de um PM hoje, médio, no Brasil, parece que é 7 ou 8 mil reais. Médio. Não é só PM, não, policial, polícia civil também. Isso tem que pagar. Tem que pagar viatura policial, tem que pagar farda, arma. Como é que vai ser? Infraestrutura, estrada, ponte, etc. E mais. Você vai lá para a questão da devolução que eles fazem para a sociedade. Aí, o Márcio, baseado em que paga pouco imposto? Se você pegar nas faixas de imposto de renda a contribuição que cada um dá da sua renda anual para o governo, você vai ver que eles pagam pouco. Eu não tenho os números de cabeça aqui, né? Mas a gente precisaria repensar isso. Mas, se você olhar a alíquota média de imposto da renda anual de um empresário como Elon Musk, Warren Buffett, Jorge Paulo Lemann, Alfredo Setúbal, eles pagam menos imposto do que o trabalhador assalariado aqui de baixo, no estacionamento. Do que eu. Queria ver esses números. Tem disponíveis. Né? Mas, queira ou não, você fica bem de vermelho. Isso aqui não sou eu que falo, gente. Isso são pesquisas que acontecem no mundo todo. É o tema do mundo hoje. Querer não discutir isso, querer não discutir outras questões. Agora, quando você fala de política fiscal, vamos ver o que aconteceu no Brasil, agora na pandemia. O Brasil precisou apoiar a economia brasileira, estou dizendo, empresários e famílias, numa situação de emergência. Precisou apoiar numa situação de emergência. Quem quis contribuir com isso? Ninguém. Em 2008, o sistema bancário
global quebrou. Os tesouros injetaram no sistema financeiro internacional mais de 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares. Foram aportes dos tesouros americanos. E uma parte importante desses aportes foi revertida para os executivos dos bancos sob a forma de bônus, mesmo depois dos bancos quebrarem. Passados 15 anos, a gente vê o CEO do JP Morgan falando: estou preocupado com o endividamento do governo. O governo é muito irresponsável, gasta muito dinheiro. É complicado o negócio, não é verdade? É muito complicado. Então, a questão fiscal, nós estamos falando da dívida americana, passeando por tudo, tem uma fugida total no nosso tema, mas a questão fiscal é fundamental para estabilizar a dívida e permitir que a economia cresça num ritmo satisfatório para deixar a turma feliz. Para que a gente tenha progresso, no sentido daquele livro Power and Progress, que saiu em português, aliás, do Daron Acemoglu. Sentido de progresso mesmo, de ver a sociedade melhorar, ter mais benefícios, a qualidade de vida subir, melhorar. É isso que a gente precisa, permanentemente. Para fazer isso, as coisas precisam estar bem. Para as coisas estarem bem, temos que cortar gastos em todos os níveis, federal, estadual e municipal. Marcos, não tenha dúvida nenhuma. Agora vamos combinar. Quais gastos?